Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão NJE, Vozes que Inspiram, é o podcast do Núcleo de Jovens Empreendedores da CISBS. É um espaço criado para compartilhar histórias, compartilhar experiências. E hoje a gente está aqui com mais um convidado para conhecer um pouquinho mais da história dele. Mas antes de falar quem é o convidado, vamos falar um pouquinho sobre a CISBS. A CISBS é a Associação Empresarial de São Bento do Sul e ela acompanha os empreendedores nucleados também nesse fomento, desenvolvimento e crescimento, digamos assim, de todos os empresários da cidade, tá? Ela é formada por núcleos setoriais e multissetoriais que se unem para promover o desenvolvimento, inovação e integração no ambiente dos negócios. Se você ainda não faz parte de algum núcleo da CISBS, corre lá na sua rede social, @Cisbis, chama o pessoal lá no chat e aí você tem uma forma de contato para que eles passem todas as informações e você venha fazer parte desse movimento também que é o associativismo. E hoje, então, nós temos a honra de receber mais um convidado ilustre aqui no nosso podcast. Ele que é contador, professor e fundador da Prospere Contabilidade, uma empresa que nasceu com o propósito de levar mais clareza, educação financeira e estratégia para os negócios. Com vocês, Jonathan. Obrigado pela presença, Jonathan. Bem-vindo. Olá pessoal, obrigado pela oportunidade, é muito bom estar aqui conversando com vocês e vamos lá, o que eu posso contribuir, né? Esse é o fundamento da Prospere, contribuir também com a sociedade de alguma forma. Bacana. Legal, Jonathan. Então já começa aí contando pra gente um pouquinho da tua história, da tua trajetória, como que foi, né, para você chegar até a contabilidade, até a Prospere. Bom, a contabilidade eu brinco que foi um acaso, né? O acaso ou uma oportunidade. Eu era jardineiro na minha época de ensino médio. O presente mais legal que eu recebi foi uma roçadeira, né? Quando eu ganhei da minha avó, nos meus 14 anos, eu ganhei uma roçadeira. Então, pô, mas que sacanagem. Falei, cara, a melhor coisa, uma das melhores coisas que eu ganhei, né? Porque com ela, durante aquela época, eu pude fazer meu dinheirinho, entender como que é administrar um negócio, né? Como que é fazer, ir atrás de clientes, tinha meus clientes lá. E num belo dia de aula, um professor veio para mim e falou assim: Jonathan, tem uma vaga no escritório de contabilidade para trabalhar lá, né, iniciar, e eu lembrei de você. Você não quer ir lá e fazer um teste, fazer uma entrevista e ver o que acontece? E aí, a partir daquele dia, né, 18 de setembro de 2013, começou a minha caminhada na contabilidade. Uhum. Então, foi um professor, graças a um professor, que eu fui para essa área. E assim, me arrependo de forma alguma. Eu digo assim que sou totalmente realizado nisso, porque foi um acaso, mas que realmente é, cada um interpreta isso, mas parece que estava escrito que era para ser dessa forma. Uhum. Né? Então foi muito legal nesse sentido, assim. Que bacana, Jonathan. E são mais de 12 anos já de experiência, né? 2013 que você iniciou, né? O que que te fez dar esse passo a mais e vir, né, sair do mercado tradicional como CLT e ter teu próprio negócio? Bom, eu comentei lá que eu era jardineiro, né? Então era eu por eu mesmo. Então, durante a época de CLT, eu tive uma boa escola, né? O lugar onde eu trabalhei foi uma boa escola. Eu pude ver na atividade as questões boas do que deve ser feito, o caminho a se seguir. Mas durante esse período, não da empresa que eu trabalhava, mas sim de coisas que você vê acontecer no mercado, coisas que também não se fazem, né? Sim. Também vê o que não se deve fazer. Mas eu tive uma boa escola de escritório de contabilidade, né? E como isso funcionou. Eu tive acesso a empresas muito boas que eu pude trabalhar. Assim como também tem um caso em específico que a gente trabalhou para uma multinacional. Eu digo que ali abriu muito a cabeça. Né? E depois de sair do escritório de CLT e ir por conta própria, né? Eu também tive a ajuda de um outro professor, e agora um outro professor da faculdade, né, que precisava de ajuda com trabalhos de auditoria, de consultoria em empresas, de valuation, né, de serviço de M&A, do qual eu pude auxiliar. E aí também foi, novamente, um professor que me abriu uma outra visão de mercado. Né? Então, o que quero dizer com isso? Além da contabilidade normal, que é a burocrática, de fazer as guias de impostos, ter essa visão geral, né, de como isso afeta no todo da empresa, né, na avaliação, na auditoria, na consultoria, como pegar essas informações importantes dentro da escrituração da empresa para projetar cenários, foi muito bom, foi muito legal. Legal, cara. Você teve no início esse professor que te apoiou, né, pelo que você contou para nós. E quais foram os principais desafios que você enfrentou ali para conquistar os primeiros clientes, para iniciar do zero, né, sair do CLT
E empreender pela tua própria contabilidade? Eu vou contar uma história assim interessante que eu saí numa quarta-feira do meu CLT. Na quinta eu fui viajar com meu pai para Florianópolis, ele precisava fazer uma entrega lá, né? Meu pai trabalha com marcenaria, e eu fui com ele fazer uma entrega na quinta-feira e na sexta-feira eu cheguei em casa novamente, como normal, né? Faço até hoje, eu levanto, tomo lá o banho, coloco o uniforme e vou trabalhar. E eu sentei na cadeira do meu escritório lá e não tinha nada o que fazer, né? Porque comecei do zero, né? Não tinha nada o que fazer, não tinha o que fazer. E dali cai a ficha de assim, meu amigo, é tua responsabilidade. Sim. Os resultados que você vai ter daqui em diante é tua responsabilidade. Se eles são bons ou ruins, é você. Né? Não tem mais quem agora você colocar, porque não me dá chance. Não, é você. Corre, vai atrás, dá um jeito, porque agora é contigo, tá na tua mão. Bacana. E eu já sou teu cliente, né? Então, eu sou suspeito em falar, mas eu vejo que você bate muito nessa tecla de mudar a mentalidade das pessoas para a contabilidade, né? Ou seja, mostrar que não é só cálculo, papel, burocracia, né? Como que tem sido esse processo, na tua visão, de educar os clientes dessa maneira? Eu sempre tive na minha concepção de contabilidade que ela é mais do que número, né? Uhum. Eu sempre digo que os números ali que estão ali, eles contam uma história. E essa história ela é construída por uma pessoa. Então, eu sempre gosto de ouvir o que a pessoa deseja, qual que é a intenção da pessoa em relação àquilo. E se aquela intenção, os números estão encaminhando ela para aquele sentido, né? E cada um abre a empresa por diversas motivações, Sim. né? Que nem eu digo, eu abri por uma insatisfação, que eu queria algo a mais, né? E algumas pessoas também abrem a empresa por esse mesmo motivo. Mas como é que a gente coloca isso em números, em questões de estratégias para que dê certo? Esse dia a gente estava na reunião do núcleo e eu brinquei, né? E bastante gente concordou que a emoção ela pode criar a empresa, mas é a estratégia que vai manter, Exato. né? Então, não é que não precisa a emoção, não precisa trabalhar com isso, precisa do feeling, com toda certeza. Mas precisa também ter uma administração baseada em dados. Uhum. Porque do contrário é achismo, né? E o achismo pode dar certo como pode dar errado. E se der errado com as informações, pelo menos sabe o que fazer e quais as medidas você pode tomar. E para você, tem algum ponto-chave, algum momento que você percebeu que realmente você estava fazendo a diferença na empresa ou na vida daquela pessoa? Olha, Cristiano, dizer assim que um cliente, um momento é difícil. Eu sempre brinco que a gente sempre tem que ter a humildade intelectual. O que é humildade intelectual? A gente sempre tem que estar aberto a aprender, né? Cada cliente que veio e que continua vindo, graças a Deus, ele traz uma aprendizado diferente, né? Como eu falei, são pessoas diferentes. Então, elas têm motivações diferentes, elas querem objetivos diferentes. Então, você ter essas movimentações e estar aberto para entender em alguns momentos o que aquela pessoa fez e como ela chegou naquele momento, traz aprendizados incríveis, né? Então, cada empresa, cada pessoa que chega, você tem um aprendizado. Só basta a gente sempre estar aberto para achar onde é que está o aprendizado disso, né? Mas cada um trouxe uma questão diferente, com toda certeza. Bacana, eu vou mudar um pouquinho o rumo da conversa, né? Porque eu ainda acredito que a forma que você trabalha a contabilidade é um propósito diferente, né? É algo que vai além do que normalmente a gente tem, né? Nos serviços em si. E você também costuma dizer, a gente já prestou atenção nas reuniões, né? Que a contabilidade acaba sendo uma ferramenta estratégica para o crescimento. Você consegue explicar isso em outras palavras, digamos assim, até para tornar um pouco mais fácil esse nosso conhecimento? Consigo. A gente tem que parar para pensar que não dá para a gente sempre trabalhar no passado, né? A contabilidade, ela registra sempre o que ocorreu no mês passado. Mas tudo isso que a gente registra, ela é de uma forma, uma estrutura para que você possa projetar isso para frente. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero aumentar em 50% as minhas vendas, né? O quanto isso influencia em questão de impostos, o quanto isso aumenta no meu custo, preciso manter meu custo atual, né? Ou o percentual, a equivalência do custo que eu tenho hoje, isso vai aumentar também, preciso de mais funcionários, o quanto isso vai impactar no meu resultado, o quanto isso vai gerar de lucro, né? Tenho esse capital? Não, preciso captar esse valor no mercado financeiro? Beleza, quanto isso vai te custar? Isso, a tua empresa, o que vai gerar de lucro vai ser suficiente para isso? São questões que a gente pode ir montando, né? E Uhum. veja que aqui eu não estou fazendo julgamento se vai dar certo ou não, né?
traz essa ideia e daí a gente tem que montar isso de alguma forma para que ela seja viável financeiramente, né? Então, essas movimentações que a gente trabalha, isso é estratégia. E aí também tem as questões de mercado, né? A empresa ela não abre hoje, ela vai ser da mesma forma a vida toda. Que graça teria se fosse também, né? Verdade. Mas ela vai ter que se moldar. O mercado ele vai se moldando. Então a empresa precisa acompanhar, estar atento a essas questões também são interessantes. Sim. Bacana. Nessa mesma linha, tem muitos empreendedores que veem a contabilidade só como aquela obrigação fiscal mesmo, né? Mas você, na tua fala, no que a gente já conhece de você, você traz muito o outro lado, né? O que fazer para as pessoas mudarem essa visão daquela contabilidade do passado, vamos dizer assim, né? E usar isso a seu favor. Eu acho que mudar, Christian, é um pouquinho difícil, sabe? Dizer assim, que eu vou entrar lá na cabeça da pessoa, e tirar essa ideia e colocar. E algumas pessoas não têm essa abertura também de ter essa mudança, né, de ideia. Vejo que não é uma crítica, é assim É que algo que que pode aparece, acontecer, né? o mercado tem, né? Isso. O que eu quero dizer é que às vezes é com passos de formiguinha, né? É fazendo as coisas diferentes, entregando de forma diferente, e aí a pessoa vai vendo por ela mesma. Uhum. Não tem como impor, né? A gente tem que sempre ir pelo método mais fácil, que é ir mostrando que, ó, como é que isso fica, o que dá para fazer, quais são as alterações, né? Poderia sugerir isso aqui que poderia dar um impacto, né? Então é nesse sentido, é sempre com os passos pequenos, mas que aí a gente consegue sempre aqueles que estão abertos e alterando e quem sabe tendo essa visão do geral, né? Do que realmente pode auxiliar. E o pessoal também te conhece como professor, né? Da tua rotina de aulas, né? E lecionando. Mas como é que isso se conecta com a contabilidade hoje na tua rotina? Totalmente. Um contador desatualizado é um contador que não entrega bons resultados, né? O lecionar é um momento que você precisa sempre estar atualizado, né? Para você ir lá e se propor a transferir conhecimento, né? Você precisa estar atualizado com o que está acontecendo, né? As novidades, tudo que tem ali do dia a dia para poder transferir para as pessoas. E eu vejo sempre o lecionar como uma devolutiva. O que eu quero dizer com isso? Vocês perceberam na minha fala que eu tive muita ajuda, né? Sim. E não foi só desses 2 professores, teve de muita gente, né? Nesse caminho aí e eu sou muito grato a essas pessoas que puderam me ajudar. Então, a minha forma de conseguir contribuir agora para outras pessoas tenham caminhos é justamente lecionando, né? É eu transferindo esse conhecimento, Você está devolvendo para o universo, devolvendo basicamente. para o universo. Que legal. Sim. Eu até questionaria você, né? O que te motiva a fazer isso hoje, né? Mas a gente percebe que é muito pela que você passou, né? Pelas pessoas que te ajudaram. Mas tem algo a mais, assim, que motiva você a passar o teu conhecimento para outras pessoas, atuar como professor, além de contador? Cara, tem uma frase que eu acho espetacular, né? Conhecimento é a única riqueza que se dividida aumenta, né? E é a pura verdade. Eu sempre sou muito sincero com os alunos, e isso não é papinho de professor, é verdade mesmo, né? Que às vezes eu aprendo mais dentro da sala de aula do que e ensino, né? Ou transfiro conhecimento. Sim. Porque cada um tem uma experiência, trabalha numa empresa diferente. Porque lá faz assim, porque ali fez aquela forma que deu certo. Pô, existe algum lugar mais rico para conseguir conhecimento do que junto com isso ou tendo esses insights? Então é justamente essa questão, dividindo esse conhecimento, né? Dividindo essa riqueza que a gente consegue ter mais, né? Dividindo esse conhecimento a gente consegue agregar mais. É aquela famosa máxima, né? Se eu estou conversando e alguém diverge de mim, eu não tenho mais uma ideia, agora eu tenho 2, né? Então, Ponto de vista, né? então sempre é nesse sentido, você ganha muito com isso. E dividir o conhecimento, eu acho que é algo que, se todo empreendedor pegasse isso para si, né, aprenderia mais, principalmente com os erros dos outros, né, que já passaram por aquele momento, né? Uhum. E aí, trazendo isso para a contabilidade, quais são os maiores erros que as empresas cometem hoje quando o assunto é o planejamento financeiro, contábil? É um ponto, e isso no começo até parece mais difícil, mas é um ponto importante, é separar o pessoal do CNPJ, né? Digamos, você definir um valor que você precisa lá na tua pessoa física por mês e o que restar disso você investir no teu CNPJ.
A empresa ela precisa de investimentos, né? Ela precisa de um capital para você ir lá e bancar investimentos, aumentar o nome bonito agora é growth, né? Mas digamos você Verdade. fazer ela crescer, né? Digamos para você implantar essas questões novas, você precisa de recurso. E como é que você vai ter esse recurso se você não reserva ele, né? Claro, tem linhas, claro, e algumas são vantajosas, né? Linhas de crédito que são vantajosas, sim, mas é ter essa separação para você realmente poder medir assim, ó, meu negócio está dando resultado, ou não, negócio não está dando resultado. E aonde você vai ir para modificar? Por que quer dizer a separação da pessoa física da pessoa jurídica? É porque você não tem visão do teu negócio, né? Tá tudo uma coisa só. Às vezes você olha assim, putz, mas tá faltando dinheiro aqui. Mas às vezes esse dinheiro que tá faltando não é da empresa, né? Às vezes não é o problema, não tá lá na tua estrutura, né? Às vezes é o quanto você precisa tirar da empresa que tá muito alto. Então, tem essas questões. E assim, outra, eu já comentei por alto, mas tomar a decisão só no feeling, né? O feeling de negócio é extremamente importante para o empresário, né? Ele precisa ter feeling de negócio, ele precisa ter ver essas oportunidades, mas não só ele, né? Vamos colocar isso em números, né? Para daí justamente tomar uma decisão que una a visão com a questão da razão, né? Aí se as duas coisas estiverem alinhadas, beleza. Ou se ele vai tomar decisão só no feeling, que ele saiba o tamanho do problema que possa gerar. Sempre aquela questão assim, vou fazer uma coisa, vou arriscar, que sempre é um risco, né? Eu vou arriscar, então beleza, pelo menos que eu saiba o tamanho desse risco. Acho que esse é um ponto importante. E esse é o papel que você atua, né? Basicamente, hoje, com os teus clientes, com as empresas que você atende, é realmente trazer um pouco desse lado racional, né, para tomada de decisão. Exatamente. Legal. Além de você atuar como professor, né, você tá fazendo parte lá do núcleo de jovens. Acho que a gente até entrou na mesma época, né? Pelo que eu Foi lembro, bem nós somos parecido, ao mesmo da tempo. mesma geração ali de Sim. entrantes no núcleo. E como que foi esse teu primeiro contato com o associativismo? O que te fez entrar no núcleo, Jonathan? Eu falo em diversas vezes, em diversos momentos, eu queria ter feito isso há 5 anos atrás. Todo mundo fala isso. É? Porque um empresário sem networking, ele não tem muita chance de dar certo, né? O que eu quero dizer com isso? Você precisa ser conhecido e conhecer pessoas, para que aí sim vem a questão dos negócios, né? E eu levei muito tempo para entender isso também, né? Que primeiro querer fazer negócios, depois se conectar com as pessoas não funciona. É o contrário, né? Se conectar com pessoas para depois fazer negócios. E os negócios, eles vêm de pessoas que têm a identidade com aquilo que você faz, né? Ou com a tua pessoa. E eu tinha essa visão também de que eu queria fazer negócio com qualquer tipo de empresa, ter qualquer tipo de cliente. Não adianta, né? Então tem que ter aquela pessoa certa. E o núcleo é justamente nesse sentido. Você está lá para fazer essas conexões. Eu digo que eu adoro as reuniões porque cada vez que eu vou lá tem um aprendizado diferente. Seja das pessoas que estão fazendo algum treinamento lá, que a gente tem a oportunidade de assistir, ou da própria conversa que a gente tem depois disso, no off, né? As conversas, às vezes você consegue ter um insight de alguém que já passou por aquele momento e tomou tal atitude e funcionou. E às vezes se aplica para o teu negócio, né? E aí você às vezes pensa, pô, mas não tem onde tem. Às vezes tem que ter a tal da TBC, né? Tirar a bunda da cadeira para ir buscar essas informações que são às vezes bem acessíveis. Sim, verdade. E na tua visão, qual que é o impacto real do associativismo na vida do empreendedor? Primeiro nós vivemos em sociedade, né? Então, o associativismo é justamente nessa situação de que eu gosto também dessa frase que é você está cercado de pessoas que numa sala com oportunidades falariam o teu nome, né? Verdade, boa. E o associativismo traz essa situação. Você está perto dessas pessoas que te conhecem, se conectam, né? E que numa oportunidade tem essa possibilidade de citar o teu nome, né? Então, estar perto dessas situações e assim como, né? Deixar bem claro, não adianta ele citar o teu nome e você não fazer isso também, né? Exato. É uma É via uma de via mão, de mão dupla. via de mão dupla, né? Exato. Mas é nesse sentido, de ter essa possibilidade. Esse associativismo é justamente trabalhar nessa unidade, de todos
trabalharem num objeto que querer que aquele grupo, que aquela associação, ela vá bem. Eu acho que esse é um ponto Ela bem cresça importante. por um todo, né? Cresça por um todo, exatamente. Que não há crescimento sozinho, né? Exato. Sempre vai precisar levar muita gente com você. Então, esse é um ponto legal. Eu acho muito interessante isso. Você comentou bastante sobre visão e mentalidade, né? Principalmente dos empresários. O que que você acha que a associação também ajuda nisso, né? Lá a gente sabe, né, que é uma troca de experiências muito grande com pessoas de diversos ramos diferentes, né? Mas na tua opinião, o que que mais agrega fazer parte da associação? Os treinamentos ali, o pessoal que vem para dar os treinamentos, né? Pô, a gente teve algumas questões lá de sucessão, né? Uhum. Eu sou ainda iniciante, digamos, no ramo empresarial, digamos assim, como empresário, né? Mas você escutar a estrutura, por exemplo, que foi feita para uma associação empresarial, você já consegue se planejar durante a tua empresa, Sim. né? E trazer essas situações de casos reais mesmo, né? Às vezes a gente inicia a empresa e não tem essa visão de empresário. A gente inicia por uma insatisfação, inicia por uma emoção. A gente precisa ir criando isso, né? A questão de marketing. Marketing é só fazer o postzinho bonito. Não, tem todo um trabalho para isso, né? Entender o que precisa transmitir, qual que é a tua ideia, toda essa situação, né? É importante e se a gente não vai atrás dessas visões, elas não vão vir, Exato. né? A gente Sim. precisa trabalhar precisa formar muitas vezes essas questões. E o núcleo e a associação tem muito nesse sentido, para ajudar a criar essa visão, né? Para ajudar a mudar essa mentalidade para um caminho diferente, para um caminho de se portar mesmo, às vezes, como um empresário. Eu acho que esse é um ponto. Você falou de criação, né, de visão, e aí não tem como a gente não linkar com o futuro, né? Como pensar à frente. Nesse sentido, se a gente fizesse agora um exercício de olhar para o futuro, quais são os teus planos para a Prospere? O que que vai acontecer aí no futuro próximo? A gente não vai abrir exatamente, né? Porque senão. Todos eles não. Mas Mas enfim, eu acredito que fortalecer o teu trabalho é um dos planos, né? a gente precisa sim, né? Fortalecer a marca, fortalecer a empresa como um todo, fazer alguns ajustes internos, porque assim, empresa nenhuma é perfeita, né? Dizer, porque minha empresa é perfeitinha. Não. Toda empresa ela tem algumas questões que precisa se ajustar. E se não tiver, Daí tem algo daí errado. tem algo errado também, né? Sim. Então é fazer esses ajustes internos, o que dá para melhorar, o que a gente pode potencializar. E como toda boa empresa, uma empresa de contabilidade também é aquela dádiva. Ou ela está crescendo ou ela está morrendo, né? Então é nesse sentido. A gente precisa expandir, às vezes, novos mercados, alguma forma de uma presença digital, né? Então, tudo isso são questões que precisam ser avaliadas, né? E Sim. que a gente está pensando para um futuro também. Então, a ideia é a expansão. Então o planejamento já está sendo feito. Já Já está em temos. prática, né? Exatamente, viu? Ele ensinou e ele já está fazendo. Isso é certo. Isso é bom. Aí sim. Eu quero aproveitar isso que você comentou de marketing, né? Me chama bastante atenção realmente os teus vídeos bem-humorados, enfim, né? Um material diferente que você produz. Eu quero saber de onde que vem essa inspiração, Jonathan, né? Se é a ideia tua ou a ideia do pessoal que te auxilia nessa E parte. aí eu acho que ele está falando daquele vídeo do milhão, Também, né? também. É, a quem me conhece um pouco mais, assim, sabe que eu sou meio naquele estilo mesmo, né? Uhum. Direto ao assunto, mas eu sempre penso assim que não adianta eu falar na linguagem técnica que o contador vai entender. Uhum. Eu tenho que falar na linguagem que a pessoa que eu tenho que passar a mensagem entenda, né? Então, às vezes você colocar um pouquinho de humor, não colocar a questão de dizer que de pejorativo, né? Sim. Dizer que aquilo é uma brincadeira de forma alguma, né? Muito pelo contrário, isso é muito sério, geralmente, que está falando. Uhum. Mas não que a gente não possa ser uma forma descontraída, né? Então, acho que a gente tem várias formas de passar essa mensagem. Eu sempre tento tratar de uma forma descontraída, mas passando a mensagem do jeito sem dar rodeios também, né? Esse é um jeito meio meu, né? Uhum. Quem tem aí contato comigo sabe que é bem assim. Sou direto ao ponto, falo, mas às vezes joga de uma forma mais humorada, mas que eu passo a informação do jeito que tem que ser, né? Não Sim, tem como. essa particularidade me chama bastante atenção. As primeiras vezes que eu vi vídeo, né, quando acho que a gente nem se conhecia ainda, e aí ver um vídeo diferente, assim, de uma contabilidade chama atenção, né? Não sei se isso para você hoje, outras pessoas já comentaram isso contigo,
Você é o contador que faz os vídeos lá de... O contador obra, blogueirinho, já me falaram. Blogueirinho. Mas isso é uma marca sua também, né? Que você traz a tua personalidade na tua empresa, né? Eu sempre fui muito quando a pessoa do marketing, né, que me ajuda muito nisso, eu sempre falei que eu queria que tivesse a cara da Prosperi, né? Eu não queria que imitasse alguém. Eu queria que fosse da mesma forma. Se a pessoa vir, ela entender que o atendimento dela vai ser sério, né? Mas que eu vou falar o que precisa ser dito, mas de um jeito descontraído, muitas vezes. Mas que ela tivesse essa percepção na hora que ela olhasse para a rede social do escritório, né? Então, sempre eu quero que seja fiel àquilo que é realmente, né? Não vender uma imagem lá que, não, porque aqui nós somos todos... Não, pô, eu sou assim, entende? Sim. Agrada todo mundo? Não. Desagrada todo mundo? Também não, né? Então, é dessa forma. Eu acho que sempre as pessoas que têm essa questão de proximidade, elas vão aparecer, né? Elas vão ter essa mesma questão. Volto a dizer, eu sempre prezo muito e graças à educação que, felizmente, eu recebi, que eu não sou mais nem menos que ninguém, né? E todo mundo merece ser tratado com educação e respeito, né? E esses são os pontos da Prosperi também, né? Mas se a gente puder, o Itamar tá aqui de prova, às vezes eu mando, né, isso aqui não tá legal, né? Sim. Isso aqui parece de tal forma, às vezes é de um jeito humorado, mas que ele entende a questão que eu quero passar, né? Sim. Então, eu entregando a mensagem, para mim é o suficiente, é o ponto principal. Legal. E aí, falando de mercado, de contabilidade, o que você enxerga aí de tendência também para os próximos anos? A burocracia, ela tende a diminuir, né? Agora nós Graças falamos a Deus, né? em reforma tributária, Tomara mesmo, né? ela tende a diminuir. Vai acabar a burocracia? Não. Não vai. Ela não vai deixar de existir nunca, infelizmente. Mas, e aí, nesse sentido, assim, da burocracia, quer dizer, digamos, essa infinidade de obrigações acessórias que a empresa tem que entregar, e assim, que se não entregar também dá um BO bem grande para a empresa, né? Aquela questão, a contabilidade, o feijão com arroz dela, quer fazer a coisa bem feita, ela já é uma questão estratégica também, né? Porque se não entregue bem feito, já dá um BO bem grande para a empresa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Isso vai continuar existindo, né? Mas como a gente tem avançado muito em questão tecnológica, como a RPA, né? Os Robust Process Automation ali, né? Tem a questão da inteligência artificial. Então, tudo isso vem por uma intenção de deixar mais a operação da contabilidade mais automatizada. E aí vem aquela questão. Com o tempo que isso vai liberar, a gente vai ter que trabalhar cada vez mais dessa forma estratégica, né? Que é justamente interpretando as informações. Parar de só enviar a guia e trabalhar isso de alguma forma mais assim, ó, aqui são caminhos, a tua empresa está demonstrando isso, melhor faturamento agora, mas o lucro não acompanhou, o gasto maior foi nesse sentido, né? Então, ter essas visualizações. Bacana. Outra frase que eu sempre escutei de ti é que o resultado vem da gestão com clareza, né? Acredito que é algo no sentido de que tudo tem que estar à vista para a gente saber o que está acontecendo na empresa, né? Exato. Mas, além disso, você acrescentaria algo a mais sobre essa gestão com clareza? A clareza eu acho que é um ponto importante, né? Digamos, de você estar... Eu sempre gostei das coisas transparentes, né? E eu sempre tenho tratado dessa forma. Ó, aqui eu acho que não está legal. Mas é justamente ter essa visão aberta da empresa, né? Ó, aqui está gastando muito, ou o que está influenciando na situação, né? E essa gestão com clareza que faz você tomar decisões mais assertivas, né? Eu acho que o meu custo é tanto. Eu acho que meu custo fixo é tanto. Eu acho que meu custo variável é tanto. Esse eu acho, ele não é tão bom Não assim, funciona, né? né? Meu custo fixo é tanto, né? Se eu aumentar meu faturamento em X, esse custo vai representar tanto do meu faturamento, né? Meu variável é tanto, então se eu aumentar meu faturamento, ele vai aumentar em tanto, certo? Para você ter essas projeções, elas mais certas, né? Porque apesar de ser um pouquinho mais instável nos últimos tempos, né? A gente precisa ter essas projeções futuras, entender para onde é que a gente está indo, né? A contabilidade, ela conta a história do que foi, o que está acontecendo,
e com base nela a gente pode projetar o que vai acontecer, né? Então é para ter essas visualizações do que pode gerar, né? Eu sempre falo isso e às vezes não é do geral assim conhecer, né? A contabilidade é tão boa que ela mostra 3 visões da empresa numa única demonstração, né? O balanço e a DRE ali, né? Ele demonstra a visão econômica, a contábil, a patrimonial e a econômica da empresa. Tudo numa demonstração só. Então, como que ela está economicamente, como ela está financeiramente e como ela está patrimonialmente, né? Como você está aumentando, você está consumindo, aonde é que tá gerando, aonde é que não está. Então, assim, pô, é uma informação legal, né? Vamos aproveitar ela. Aproveitar da maneira correta, né? Pensando no Exatamente. futuro também, né? Exatamente. Legal. Legal, Jonathan. Eu acho que você tem muita experiência para compartilhar e muitas coisas boas a gente consegue tirar, né, dessa Sim. conversa aí, com certeza. E eu quero pedir para você deixar um conselho, um único conselho, se você puder deixar aí para quem está iniciando no empreendedorismo. Qual seria? Se prepare, mas comece. Por que isso? A ideia de preparação total, que você vai ter sempre todas as questões que você precisa, que tudo que vai ser necessário na empresa você tem, ela não existe, né? Não existe isso. Mas você precisa ter um mínimo de preparo. O que é esse preparo? Pelo menos ir pesquisar o quanto custa, o que você precisa, né? Ou pelo menos na tua pessoa física você se organizar para pelo menos um tempo você ter esse valor garantido lá, porque assim, a empresa não vai dar tanto dinheiro assim nos primeiros meses. Ela vai levar um tempo para conseguir gerar. Então tenha isso garantido, certo? E às vezes a pessoa tem família, tudo isso, e a família continua precisando sobreviver, né? Sim. Sim. Então, ter essa preparação. Se prepare, mas comece. Não fique esperando, porque o momento Y que vai surgir um sinal no céu que vai. Não vai, né? Não vai. Você vai ter que começar, vai ter que se ajustar, vai ter coisas que você, vou falar num jargão, vai quebrar a cara em algumas coisas, né? E em outras que você vai acertar. E é normal isso. Então, é ter essa humildade intelectual de saber que você não vai saber tudo, mas que você vai ter que ir aprendendo isso com o caminho, né? Mas ter esse pouquinho lá, pelo menos, preparado, te deixa mais tranquilo. Porque, às vezes, a briga na empresa não é nem você contra o mercado, é você contra você mesmo, né? É a tua vontade de fazer, mas a tua mente dizendo assim, não dá. Meu Deus, para. Você vai quebrar. Cara, só depende de você, né? E isso pode te alegrar ou te entristecer. Então né? te alegre, né? É melhor. Então te alegre, né? Que isso te deixa alegre, né? Independente de você, te deixa alegre. Porque é teu esforço, é a tua capacidade que tá lá. Mas eu vou ter toda a capacidade. Não, vai desenvolvendo ela. Eu sou bem sincero em dizer assim, eu era um péssimo vendedor. Péssimo vendedor. Né? Não era da minha forma, né? Ou digamos, da minha persona ser um vendedor. Sabia vender? Não. E a minha mãe é uma excelente vendedora. Entende? Mas eu não tinha essa expertise, porque eu estava lá no operacional. Tive que desenvolver? Sim. Tô perfeito? Não. Eu preciso desenvolver muita coisa ainda, certo? Então é normal todo negócio. E o empresário que diz que não precisa desenvolver nada, que coisa, né? Morreu, né? Morreu. Né? Precisa, sempre vai ter uma coisa nova para desenvolver. E isso é um aprendizado constante, né? E é isso que eu digo que eu gosto da contabilidade, que ela também é assim, né? Quando você acha que aprendeu tudo, não aprendeu não, mudou. Vai você se atualizar. Exatamente. Procurar. Vai atualizar, vem coisa nova, mudou a legislação, que quase não muda, né? Mas é justamente essa, você precisa se renovar todo momento. E ter uma empresa é basicamente isso, a gente precisa estar se renovando, olhando sempre eu sempre brinco que foco, né? A Kodak tinha muito foco, que eles queriam colocar foco no filme lá, né? No filme das máquinas. Mas esqueceram de fazer esse foco amplo, né? Que o mercado estava mudando, né? Então, esse é um ponto importante. Tenha foco no que você quer, mas também aprenda a olhar, ter essa visão geral, essa visão abrangente do que está acontecendo ao redor, né? Isso também é importante. Muitas vezes aí você identifica oportunidades também para o teu Exato. próprio negócio, né? Exatamente. Bacana, Jonathan. Legal. Queria te agradecer. Esse conselho com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão aí nos assistindo, né? Quem está começando agora, enfim, e que tem essa vontade de empreender, né? Como última pergunta, eu quero saber aonde a gente te encontra nas redes sociais. Bom, o Jonathan vocês podem encontrar no Instagram, né? É Contador Jonathan.
E a Prospere está como Prospere Contabilidade SBS. Pode entrar lá, comenta, curta, compartilha, salva, né? Isso mesmo. Geralmente sai uns videozinhos meio doido lá, pode... Para curtir, então, curta, comente, compartilhe, como você falou. É. Faça tudo isso e siga a Prospere lá nas Exatamente. redes sociais. Obrigado, Jonathan. Eu que agradeço pela oportunidade, pela troca de ideias, né? A gente faz bastante isso no núcleo, mas essa troca de ideias sempre é enriquecedora, né? Então, se poder tirar esse tempo para escutar, ver a experiência de outras pessoas é muito boa. Ter essa oportunidade sempre é importante. É muito show. E parabéns por essa ideia do podcast. Eu acho que é fantástico. Eu assisti todos eles já até agora. E cada um deles tem uma visão muito legal, né? Cada um tem uma forma e algum insight que a gente consegue tirar. Muito legal mesmo. Bem show. Beleza. Obrigado, Jonathan. Então, esse foi mais um episódio do nosso Conexão NJE, Vozes que Inspiram. A gente deixa o convite aí para os próximos episódios. Agradecemos a você que assistiu hoje com a história do Jonathan, um pouco da trajetória dele aqui na associação e na contabilidade que ele atua. A gente quer agradecer também aos nossos apoiadores, a Estúdio Bela Click, que oferece essa estrutura sensacional aqui para a gente fazer, né, as gravações. Então fica o convite para vocês conhecerem também a estrutura aqui da Bela Click. A Fábrica Catarina, que nos patrocinou também com essas lindas canecas. Show de bola. Presentinho para o Jonathan também, uma caneca da Fábrica Catarina. E não menos importante, a Cisbis, que está sempre do nosso lado aí, apoiando os empreendedores e também é uma grande parceira desse nosso projeto. E se você ainda não é nucleado, entre em contato com @Cisbis, manda uma mensagem para eles, a gente vai te ajudar a participar desse ecossistema, fazer a tua empresa, né, um negócio, teu projeto de vida dar certo. Nós fazemos parte e tenho certeza que você também terá sucesso nisso. Até o próximo episódio, até mais. Valeu, até mais.